quinta-feira da terceira semana do Advento. Hoje é dia 18 do mês de dezembro de 2025. O evangelho de hoje é de São Mateus, está no capítulo 1, versículos de 18 a 24. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de conviverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado, e ele aceitou Maria como sua esposa. O personagem central do evangelho de hoje é São José. José, o justo que acolhe o mistério de Deus. O evangelho nos apresenta José diante de uma situação humana muito difícil, e desconcertante. Maria, sua noiva, está grávida mesmo antes de coabitarem. José poderia agir segundo a lei da honra ferida, ou do julgamento. No entanto, o texto o define com uma palavra: José era um homem justo. E José, a sua justiça não é a dureza e nem rigorismo, é uma justiça marcada pela misericórdia e pelo silêncio. Ele decide não expor Maria, protegendo a sua vida e a sua dignidade. Antes mesmo de compreender o plano de Deus, José já vive segundo o coração de Deus. Não tenhas medo de receber Maria, disse o anjo. O medo muitas vezes nos impede de acolher o novo que Deus quer realizar em nossa vida. José ensina que a fé verdadeira não elimina perguntas, mas confia mesmo quando não se tem respostas. Ao aceitar Maria e dar o nome ao menino, José assume uma missão que ele não escolheu, mas que lhe foi confiada. Ele se torna então o guardião do mistério. Deus escolheu entrar na nossa história humana, passando pela obediência silenciosa de um homem, José. O nome do menino, Emanuel, Deus conosco, revela que o centro da mensagem, é que Deus não está distante, Deus está entre nós. Como José, somos chamados a acolher Deus do modo como ele vem e não do modo que nós gostaríamos que ele viesse. Este evangelho nos provoca algumas perguntas. Temos coragem de confiar quando Deus ele rompe os nossos planos? Somos justos como José, capazes de unir fidelidade e misericórdia? Nós sabemos acolher o mistério de Deus que se manifesta no dia a dia? José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Sua grandeza está nisso: obedecer, acolher e cuidar. Nele aprendemos que a fé se vive mais em gestos do que em palavras. José, o justo que confia, acolhe o plano de Deus. José é um personagem silencioso, mas essencial no plano da salvação. Deus realiza os seus maiores projetos contando com a obediência humilde de um homem justo.
Maria aparece grávida antes de conviverem. José vive um conflito profundo: amor, dor, confusão e medo. Ele poderia agir com rigor, mas escolhe o caminho da misericórdia. A justiça bíblica não é condenar, mas é preservar a vida e a dignidade do outro. Quantas vezes também nós somos confrontados com situações que nós não entendemos? Como reagimos diante do inesperado? Não tenhas medo, é a palavra que liberta. O anjo fala no sonho. Deus entra quando José está em silêncio e em discernimento. José é chamado a confiar no que não vê. Quais medos hoje nos impedem de acolher a vontade de Deus? A missão de José foi receber Maria e dar o nome ao menino, gesto de autoridade e de responsabilidade. Deus confia seu filho à proteção de um homem simples e fiel da linhagem de Davi. Deus também confia a sua missão a nós, na família, na comunidade, na igreja, e nem sempre escolhemos, mas somos chamados a assumir. José não diz uma palavra, mas a sua vida fala. Ele ensina que a fé se expressa em 3 atitudes: escuta, confiança e obediência. Quando confiamos como José, Deus nasce também na nossa história. É essa mensagem que fica para nós no dia de hoje: confiar e escutar e acolher a palavra de Deus. Fica com Deus.